Olá família, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Estamos começando mais uma reflexão. Hoje estudaremos um pouquinho sobre a tentação de Jesus. Convido você a abrir sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 4. E lá diz bem assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. O tentador chegou-se a ele e disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Respondeu Jesus: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Verso 5. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre a parte mais alta do templo. E lhe disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te segurarão nas mãos, para que não tropece em pedras alguma. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor, o teu Deus. Levou novamente o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: Retira-te, Satanás, pois está escrito: Ao Senhor o teu Deus adorará, e só a ele servirá. Então o diabo o deixou, e vieram um anjo e o serviram. Esse relato histórico da tentação de Cristo, ela nos chama atenção em vários aspectos. Nós poderíamos falar aqui sobre o conjunto das três tentações. Nós poderíamos falar sobre o questionamento que Satanás indaga a Cristo se de fato ele era ou não era o Filho de Deus. Acaso Jesus tinha dúvida disso? Acaso havia necessidade de Jesus demonstrar isso para Satanás? E tantas outras questões. Mas sabe, o que eu quero destacar é o seguinte. Jesus ele passa um período de 40 dias jejuando. 40 dias em um deserto, sol escaldante durante o dia, frio congelante durante a noite, sem alimento, sem pessoas, solidão. Ali a única coisa que restava a Cristo era se relacionar com o Pai. E em um determinado momento o diabo aparece porque Cristo teve fome. E quando Cristo teve fome, quando ele se sentiu fraco, foi quando o diabo apareceu para tentar desvirtuá-lo. Nós estamos falando do Filho de Deus. Obviamente muitos dizem, para Jesus foi fácil, né? Ele era o Filho de Deus. Mas presta atenção, no que diz respeito aos 40 dias sem comer, Moisés não era o Filho de Deus e passou 2 períodos de 40 dias sem comer. Elias não era o Filho de Deus e também passou 40 dias sem comer. E a Bíblia relata ainda alguns outros, mas fato é que esse período de preparação era algo que a Bíblia já relatava de outras pessoas passando, e isso só se tornava possível quando estavam na presença de Deus ou estavam em uma missão concedida por Deus. Casos de Moisés e de Elias. Então, quando nós olhamos para isso, nós olhamos agora também para a nossa vida. A nossa vida ela é repleta de desertos, muitos desertos. Nós passamos pelo deserto dentro de casa antes de nos tornarmos adultos independentes. Muitos têm conflitos com os pais, a dificuldade de assimilar aquilo que os pais estão tentando educar, a autoafirmação, o autoconhecimento. Depois que se casa, se tornam adultos, ainda vêm os desertos das dívidas, das crises existenciais, crises profissionais, crises no casamento. Os filhos aparecem e constantemente você entra em deserto por não saber como educar.
o que planejar, as melhores decisões tomar. Então nossa vida é repleta de desertos. Só que ao contrário de Cristo, muitas das vezes nós não nos preparamos para isso. Às vezes somos levados a um deserto e quando é o melhor momento de nós nos aproximarmos de Deus, a impressão que eu tenho é que muitos de nós começamos a gritar pelas ofertas do diabo. Então nós entramos no deserto e rapidamente gritamos para que alguém nos traga comida. Nem temos fome ainda, mas a ansiedade e o medo nos faz com que venhamos a sucumbir antes mesmo da hora da prova. De repente, diante da escassez, da solidão, parece que nós gritamos para o diabo nos levar para o alto do templo e dali experimentar milagres. Nem cruzamos o primeiro dia do deserto e já estamos loucos para sair dele. De repente, nem cruzamos a metade desse deserto e parece que nós estamos procurando alguém para que nós venhamos a servir, tão somente para que ele nos tire desse deserto. Eu vejo pessoas com dívidas e ao invés de reduzirem gastos, aumentar a carga de trabalho, simplesmente optam por empréstimos, por financiamentos, onde muitas das vezes faz com que eles se tornem servos de agências bancárias, de instituições, de agiotas. Às vezes nós vemos pessoas com problema para controlar o seu apetite, aquilo que come e tudo mais. E de repente essa pessoa se sujeita a uma cirurgia, a uma bariátrica, porque quer um corpo esbelto, mas não tem uma mente esbelta. E de repente nós vamos vendo isso acontecer constantemente. Nos desertos das nossas tentações, nós sucumbindo na entrada, na placa de seja bem-vindo ao deserto, ali nós sucumbimos. E não deve ser assim. Jesus nos deu o modelo. Ele disse que tudo aquilo que ele fez, nós poderíamos fazer. Todas as lutas que nós temos, ele disse para termos bom ânimo, porque ele venceu e concedeu a nós a capacidade de vencer. Lembre que quem conduziu Jesus até aquele deserto foi o Espírito. Esse mesmo Espírito ele prometeu a nós que habitaria em nós, que o nosso corpo seria templo dele. E por causa disso, nós precisamos ter esse discernimento. Porque se assim o tivermos, certamente venceremos os desertos da tentação. Assim como Cristo venceu, nós também venceremos. A palavra do Senhor é quem nos dá a instrução de como proceder, de como nos guiar, como não sermos enganados pelo inimigo. E tome cuidado, porque você viu que o inimigo usa a palavra também. Por isso se faz necessário que constantemente estejamos estudando a palavra de Deus, que constantemente estejamos nos debruçando sobre ela. E é justamente com essa preocupação que eu estou aqui todos os dias fazendo essas reflexões com você. Faça chuva ou faça sol. Porque eu sei que a cada dia que nós temos aqui uma reflexão, tem alguém que está passando o seu deserto. E talvez o pior deserto da sua vida. Que Deus te abençoe. Peço a você se inscreva no canal se você não é inscrito. Ative o sininho para você não perder as próximas reflexões. E compartilhe com quem você ama. Compartilhe nas redes sociais. Eu tenho certeza que alguém nos seus contatos está passando por um deserto. E eu tenho certeza que essa palavra irá ajudá-lo a superar. Que Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.